Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Bem-vindo mais uma vez ao canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. E antes de apresentar a nossa edição da lição número 13, a última lição do trimestre, eu quero apresentar para vocês a minha esposa, a cantora Marli Godoy. Ela vai estar cantando o hino e logo após nós estaremos dando início à última lição desse seriado de lições elencado pelo nosso exímio pastor Alexandre Coelho. Né? Então, com vocês, Marli Godoy. De volta com vocês, galera, depois de ouvirmos um belíssimo hino pela cantora Marli Godoy. Vamos agora ministrar a lição de número 13, a lição de Jobs. Deus provê o escape. Nós, pela graça de Deus, estamos chegando ao final do segundo trimestre de 2022. E fomos edificados e exaltados e consolados pelo seriado de lições que nos ensinou sobre a tentação do inimigo. E aprendemos que Deus é poderoso para nos dar o escape contra essas tentações. O nosso texto principal está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Resumo da lição: onde houver humanidade, ali haverá tentação, mas Deus proveu o escape para que não venhamos a cair. O nosso texto áureo, o nosso texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 13, onde Paulo exalta para que nós olhamos, o exemplo dos israelitas que murmuraram contra Deus em Israel, para que não caímos nessa mesma tentação. O nosso exímio comentarista Alexandre Coelho, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, o exemplo do povo de Deus no deserto. Segundo, o que Deus provê para a nossa vitória. E terceiro, o escape. Iniciando pela introdução, nós aprendemos nessa lição que as tentações são reais, e que ela nos afasta de Deus se nós não vigiarmos. Mas a palavra de Deus tem elementos suficientes para nos prover o escape. Qual é os elementos? Livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 42, se não estou equivocado. Vigiai e orais para que não entreis em tentação. Então aí os elementos principais para não cairmos na tentação. Vigilância, oração, santificação são os elementos que evitam nós cairmos na tentação. Ninguém está livre de ser tentado, mas pode evitar através da vigilância e da oração. Iniciando nosso primeiro tópico, o exemplo do povo de Deus no deserto. Paulo nos traz aqui um texto para que nós olhamos, que esse exemplo de Moisés, do povo de Israel no deserto, sirva, de exemplo para nós não cairmos como o povo de Israel que caiu no deserto por causa da murmuração, de duvidar da providência divina e pecou contra Deus. E começaram e fizeram um bezerro de ouro para idolatrar, certo? Dizendo que aquele bezerro que tinham tirado eles do Egito e não o Deus Todo-Poderoso. E Deus, irou-se e queria destruir toda aquela nação, mas Moisés dialogou com Deus, entrou em oração com Deus e disse: Senhor, não destrua essa nação. O que dirá as nações? O Senhor tirou um povo do Egito para morrer nesse deserto. E Deus então voltou-se, e não destruiu, não exterminou toda a nação, mas uma parte daquele povo foi eliminado pela espada. Então Paulo nos aconselha para que nós não sejamos como o povo de Israel. No segundo subponto, a tentação é humana.
Tá? Então, ninguém tem o direito de dizer que não resistiu à tentação, porque ela é humana. E com ela, junto com a tentação, Deus nos dá o escape. Quando a pessoa cai na tentação, é porque ela quer. Às vezes põe culpa no diabo. Sim, ele é o autor da tentação. Mas nós temos elementos suficientes para escapar dela, a vigilância e a oração. E o crente que cai na tentação, ele está com a guarda baixa, certo? Não está vigiando e não está orando. Tá? Então ele pode cair na tentação sim, mas Deus é poderoso para nos dar o escape. Avançando para o terceiro subponto, Deus é fiel. Embora nós sejamos infiéis, mas Deus continua fiel. Se você permanecer fiel, Ele te livra da tentação. Se você cair na tentação, então Deus entra em juízo com você. E se você arrepender, Deus te perdoa. Então Deus ele continua fiel em toda instância, porque a sua palavra ela não muda. Diz Jesus que não passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Avançando para o nosso terceiro, para o nosso segundo subponto da nossa lição. O que Deus provê para a nossa vitória? Primeiro, o Espírito Santo, no primeiro subponto. Jesus foi conduzido ao deserto, não foi conduzido por Satanás, mas ele foi levado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para ser tentado. Então, se você deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, com certeza você vai ter o escape para as tentações do inimigo. E para ter o Espírito Santo na sua vida, você precisa de vigiar e estar em constante oração e em jejum também. Né? Sem esses elementos, você não pode escapar da tentação do inimigo. Jesus teve vitória porque ele estava vigilante, estava orando e estava em jejum. Jejuou 40 noites e 40 dias. Então são elementos para escaparmos da tentação. E são esse elemento que atrai o Espírito Santo em nossa vida. E através dele, Jesus venceu a tentação no deserto. Segundo subponto do segundo tópico, a palavra de Deus. Deus proveu a sua palavra, em sua palavra, todas as informações de que precisamos para não cairmos em tentação. Foi por ela que o Senhor venceu, né, todas as ciladas do inimigo. E por meio dela somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus nos dá o escape. Tá? A palavra de Deus é poderosa para nos livrar das tentações. Foi ela, né, através dela que Jesus rebateu, né, as ciladas de Satanás, as armadilhas de Satanás. Foi através da palavra de Deus. Terceiro subponto, fé na providência de Deus. Por mais que você esteja sendo provado, por mais que você está passando por adversidade, né, você tem que confiar que Deus é poderoso para providenciar o escape, a solução para os seus problemas. Né? Ele é poderoso. Então, é o que não aconteceu com o povo no deserto, o povo de Israel. Eles duvidaram de Deus, eles murmuraram e não creram que Deus era poderoso para providenciar, apesar de ter visto todos os milagres. Porque no Egito foi o maior palco dos milagres de Deus. Mas o povo, mesmo assim, no deserto, murmurou e duvidou da providência de Deus. Então nós devemos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador daqueles que creem no seu nome. Então nós temos que ter fé e acreditar que Deus ele é poderoso para providenciar em qualquer situação, né, o escape para nós. Avançando para o terceiro tópico, o escape. Não subestime o inimigo, nosso primeiro subponto. Alguém
começa a desafiar Satanás, até entrevistá-los, né? Principalmente as igrejas neopentecostais têm esse costume de entrevistar, desafiar Satanás. Mas isso não é viável. Nós não podemos subestimar o poder do inimigo. Nós temos que enfrentá-lo escondido em Jesus, né? Com Jesus na nossa frente, como Jesus enfrentou ele com a palavra de Deus. Então, em nenhum momento Jesus subestimou o inimigo, mas ele usou a palavra. E nós temos que estar escondido atrás da palavra de Deus e não subestimar o inimigo, porque ele pode se andar com a sua vida se você não estiver preparado, né? Em jejum, oração e vigilante. Ele pode derrotar. Então não subestime o inimigo. Nós precisamos conhecer o inimigo. Como alguém, como uma nação que guerreia contra outra, ele manda o seu sistema de inteligência para investigar, né, sutilmente, né, secretamente o poderio daquela nação, e às vezes só na investigação eles ganham a guerra. Tá? Então nós temos que conhecer a palavra. A palavra nos dá informação desse grande inimigo das nossas almas. E o Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir, né, a astuta cilada do inimigo. Então nós não devemos lutar contra o inimigo com a força do nosso braço. Nós devemos lutar contra o nosso inimigo com orações, jejum e vigilância. Porque o nosso inimigo ele é espiritual e as nossas armas têm que ser espiritual. Então nós não podemos subestimar o inimigo. Segundo subponto, evite ficar sozinho. Esse é um ponto importante. Muitas vezes estamos 1000 quilômetros da vigilância, do conselho do pastor, ausente da nossa família, dos filhos, da esposa, e aparece e é apresentado pelo inimigo um prato, né? Uma tentação quase irresistível. E se você estiver sozinho e não estiver preparado, você pode cair nessa cilada, né? Mas existe, né, aquilo que está no Salmo 119. Como purificar ao mancebo o homem o teu caminho? Observando a palavra de Deus. Se você tiver com a palavra guardada no coração, você pode estar 1000 quilômetros da sua casa e surgir a maior oferta, a maior tentação. Mas se você estiver com a palavra de Deus no seu coração, cheio do Espírito Santo, você vai rejeitar, como aconteceu com José. Porque o crente salvo, ele não olha de lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente e nem para trás. Mas ele olha para cima e ele lembra que tem um Deus que está olhando para ele e por isso ele não cai na cilada da tentação de Satanás. Então, o conselho é você evitar ficar sozinho. Mas se você estiver sozinho em uma situação que não tem como você estar no meio dos seus, no meio da igreja, você tem que estar com a palavra de Deus no seu coração, como Jesus no deserto. E você vai vencer a tentação. Segundo subponto, o terceiro subponto, esteja vigilante. Essa é a principal arma, é a primeira arma do cristão, vigiar. Muitos crentes oram demasiadamente, criam calo no joelho, mas de repente eles caem na cilada da tentação, dão um passo além da tentação e é disciplinado. E muitos deles, às vezes, desviam, nunca mais voltam para a igreja. Por quê, irmãos? Era um homem de oração e todo mundo fica assustado, um homem de oração e caiu na tentação. E isso às vezes enfraquece muitas fés do cristão. Mas o que acontece? Ele esqueceu da principal arma, a vigilância. Ela vem antes da tentação. Está em Mateus 26 e 42, se não estou equivocado. Vigiar e orar, ela vem antes. Então, se a pessoa não estiver vigilante, em vão ele serve a Deus. Se o sentinela, né? Se Deus não guardar
a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão edifica os construtores. Então você tem que estar vigilante e com Deus na frente para escapar da astuta cilada do inimigo. Conclusão: a tentação será algo com que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiver neste mundo caído. Entretanto, temos o Deus que nos dá a graça necessária para resistir às tentações. E um sumo sacerdote que foi tentado em tudo e não pecou. Se permanecermos vigilantes, não deixando margem para que Satanás ache espaço em nossas mentes e ações, e nos sujeitando à ação do Espírito Santo, certamente teremos vitória sobre a tentação. E assim nós encerramos mais uma lição desse seriado de lições elencada pelo nosso exímio pastor Alexandre Coelho. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreva no canal, clique no sininho para que mais vídeos seja enviado para você. E até o próximo seriado de lições do terceiro trimestre. Bye, bye, meus queridos, e até mais.